Então, você me perguntou aqui em off qual que era a minha formação. Eu, além de ser professor de educação física e ter feito um mestrado na área, eu paguei esse mestrado que eu fiz em educação física no meu bolso. E aí eu fui para teologia. E a minha igreja local... Esse é um passo que tem que ser tomado, por exemplo, se você quiser virar pastor. Tem que fazer teologia. Essa é outra diferença de denominações e igrejas locais. Tem a diferença também. Aquela igrejinha que é desvinculada de uma denominação, o cara pode botar a mão na cabeça e falar, de hoje em dia sou pastor. E quem é que está acima dele fiscalizando para dizer, você não é pastor, desce daí. Entendi. Por isso que tem muita... Inclusive, eu conheci um pastor uma vez que ele falou, não tenho formação nenhuma. Eu sou pastor. E existem denominações que não exigem essa formação. A Assembleia de Deus é uma igreja, por exemplo, que não exige nenhuma formação. Se o cara está se destacando na área do pastorado, ele está lá, líder de jovens, aí o pastor local olha e fala, pô, esse cara é bom, hein? É uma voz ativa ali na congregação. Aí o pastor chama ele para andar junto, começa a discipular, que isso é o mais importante. É interessante que quando você olha para a Bíblia, por exemplo, quando você olha para a carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3, você vai ver uma série de recomendações para alguém que queira ser presbíteros ou diáconos, que são oficiais, digamos assim, dentro da igreja, cargos dentro da igreja. Quando você olha para recomendações dos presbíteros, tem 16 itens. Ele tem que ser esposo de uma só mulher, apto para ensinar, não apegado ao vinho, não avarento, tem que ser cordato, tem que ser etc e tal. E vai falando. Desses 16 itens, você aprende no banco do seminário. Apto para ensinar. Todos o resto, os outros tudo já vem de caráter. E aonde que forma o caráter? É no seminário ou na igreja local? É na igreja. Na igreja, né? Então o pastor que pega aquele... Já tá vendo, jovens, né? Até porque é a pessoa que vê, fala, esse aqui se encaixa. E aí o pastor lapida esse cara. Mano, você é muito bom, mas você não paga suas contas, cara. Como é que você vai querer pastorear a igreja de Deus se você não consegue nem mesmo honrar compromissos? Você vai honrar o chamado dele para você se você não é capaz de honrar um compromisso do pão que você comprou na esquina? Então o pastor lapida esse cara e esse cara fica bom. Em algumas igrejas não vem necessidade de mandar para uma educação teológica formal. Entendi. Na Igreja Presbiteriana do Brasil e em algumas outras denominações isso é obrigatório. Por exemplo, na Igreja Católica, o cara tem que fazer 4 anos de filosofia e depois 4 anos de teologia. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele tem que ser formado num seminário. Que a igreja olha e fala assim, esse seminário vale, esse seminário presta. Esse está qualificado. Pra você ter uma noção, um monte de gente aqui, um monte de pastores aqui da região de Maringá, do nosso chamado presbitério, alguns pastores daqui se formaram no seminário de Londrina, numa faculdade teológica de Londrina, que na minha época, inclusive, era uma das melhores da América do Sul. A Igreja Presbiteriana do Brasil chegou em um determinado momento, quando eu já era pastor, chegou e falou, de hoje em diante esse seminário já não vai mais ser aceito. Olha só, não é mais válido. Como você vê como existe uma fiscalização constante. Peraí, esse pessoal tá ensinando como a gente concorda? Como convém? Quando chega, o pessoal começa a pisar fora da linha. E era uma das mais conceituadas. E é uma excelente, até hoje, uma excelente faculdade. Quando o cara começa a pisar fora da linha, fala, não, peraí. Não tá de acordo. E nesse caso, não significa que a faculdade ficou ruim. Significa que o que ela está formando não é pastores voltados para aquilo que a gente precisa. Para a nossa realidade. Então, pode ser uma excelente faculdade para formar pastores para outros fins. Mas para essa realidade de Igreja Presbiteriana do Brasil, isso aqui já não serve mais.